Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula temos 4 exemplos de MMC, ou seja, mínimo, múltiplo, comum. Mas o que significa isso? Mínimo, múltiplo, comum. Mínimo de menor, menor o quê? Menor número, múltiplo, comum de 2 ou mais números. Então, quando nós vamos calcular o MMC, por exemplo, de 6 e 15, nós queremos ali, olha, o menor número que é múltiplo comum desses dois números. Então, tem que ser sempre de 2 ou mais números. Como, por exemplo, aqui no terceiro e no quarto exemplo, nós temos 3 números. Poderia ser com 4? Sim. 5? Sim. Então, sempre de 2 ou mais números. E para nós calcularmos o MMC, nós podemos listar os múltiplos e achar o MMC, ou então fazer a decomposição simultânea em fatores primos e encontrarmos também o MMC. Nós vamos resolver das duas maneiras esse nosso primeiro exemplo. No nosso primeiro exemplo, nós temos aqui então o MMC de 6 e 15. Qual é o MMC de 6 e 15? Listando os múltiplos, de que forma que nós começamos a resolver? Escrevendo os múltiplos do número 6, que é o que nós temos aqui, e os múltiplos do número 15. Então, vamos escrever os múltiplos de 6 e os múltiplos de 15. E o que são múltiplos, né? O que são múltiplos? Quando eu coloco aqui múltiplos de 6, nós vamos ter aqui, olha, como resultado da multiplicação do número 6 por um número natural. Então, os números que eu vou colocar aqui é o resultado da multiplicação do número 6 por um número natural. Por exemplo, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. E assim por diante, porque é infinito. Se nós observarmos aqui, nós temos o quê? Olha, o resultado da multiplicação de 6 por um número natural, ou seja, o resultado da tabuada de multiplicação do número 6. Então, 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, infinito. E nós vamos fazer a mesma coisa aqui com os múltiplos de 15. Então, 15 vezes 0, 0. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 3, 45. 15 vezes 4, 60 e assim por diante, infinito também. Agora que nós listamos parte, né, dos múltiplos de 6 e parte dos múltiplos de 15, porque nós colocamos aqui, ó, 3 pontinhos, porque eles são infinitos. Então, nós listamos parte deles. Agora, para saber quem é o MMC de 6 e 15, nós vamos observar aqui quem é o menor número diferente de 0, que é múltiplo em ambos, tanto em 6 quanto em 15. Quem é? Então, diferente de 0. Quem é o número que repete aqui também, o menor, diferente de 0? O 30, ó. Eu tenho 30 aqui e eu tenho 30 aqui. Então, 30 é o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 6 e 15. Coloco aqui como resultado o 30. Mas nós vamos também resolver decompondo, fazendo a decomposição simultânea em fator primo de 6 e 15. Por quê? Porque é um método mais prático. Ao fazer aqui os múltiplos, né, ao listar os múltiplos, se for números maiores, nós vamos ter assim linhas gigantes com os múltiplos até encontrar o mínimo múltiplo comum. Ao fazer a decomposição, se torna de uma forma mais rápida e prática. Então vejamos, o 6 e o 15. Então, para decompor de forma simultânea em fatores primos, eu vou escrever os dois números aqui, ó, 6 e 15. Coloco um traço aqui, olha, na vertical. E agora, olha o nome, decomposição em fatores primos. Primeiro, nós temos que saber o que são números primos. O que são números primos? São aqueles números que só possuem 2 divisores,
o número 1 e ele mesmo. Então, se alguém tiver dúvida, eu vou deixar a indicação de um vídeo aqui, olha, sobre números primos. Assista esse e depois vá ver este vídeo sobre números primos. Tenho certeza que se você ficou com alguma dúvida, ela será sanada. Mas vamos lá. Os números que eu vou colocar aqui para dividir esses números são números primos. Então, uma dica, observa aqui 6 e 15. Um deles é par? Ou os dois? Os dois não, 15 não é par, 15 é ímpar, mas 6 é par. Se 6 é par, eu posso começar dividindo por 2, porque 2 é um número primo. Porque o 2 eu só posso dividir por 1 e por ele mesmo. Então, eu começo dividindo por 2. 6 dividido por 2 dá quanto? 3. O resultado eu coloco aqui e permaneço a vírgula. 15 dividido por 2 dá 7,5. Eu não posso colocar número decimal aqui, tem que ser um número inteiro. Então, eu vou permanecer o 15. Vou permanecer. Por quê? Porque agora, olha, eu tenho 3 e tenho 15. Nenhum dos dois é par. Então, eu não posso continuar dividindo por 2. Mas, depois do 2, quem é o próximo número primo? O 3. 3 dividido por 3 dá quanto? 1. Coloco a vírgula. E o 15, eu posso dividir por 3 de uma forma exata? Sim, ó, 15 dividido por 3 dá 5. Então, ok, ó, deu certo. Mas agora eu tenho o 1 e o 5. Eu posso continuar dividindo por 3? Não. O 5 eu só posso dividir por quanto? Por 5. Percebam que ao dar 1 aqui, este 1 eu vou repetir ele até o final. Então, permanece o 1, permanece a vírgula, 5 dividido por 5 dá 1. Agora, olha, eu fiquei com 1 e 1. Significa que eu não preciso mais dividir por ninguém agora. Agora, para encontrar o MMC, basta multiplicarmos aqui esses números que nós encontramos aqui, olha, os fatores primos. 2 vezes 3 vezes 5. Você pode fazer a multiplicação usando um pontinho ou ainda assim, ó, 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Ó, é o mesmo resultado que nós encontramos aqui, ok? Mas o segundo, o terceiro e o quarto nós vamos resolver desta maneira aqui, olha, decompondo de forma simultânea em fatores primos. Vamos fazer o 9 e o 12 aqui embaixo, ó, 9 e 12. Coloco o traço aqui na vertical. Lembra da dica? Um dos dois ou os dois é um número par? O 9 não é par, mas o 12 é. Então, eu começo dividindo por 2. 9 dividido por 2 dá 4,5. Então, eu vou permanecer o 9, porque eu tenho que ter como resultado aqui, olha, um número inteiro, não um número com vírgula, decimal, não posso. 12 dividido por 2 dá 6. 9 e 6, um deles ainda é par? Sim, o 6 é par, então eu posso continuar dividindo por 2. Permanece o 9, permanece a vírgula, 6 dividido por 2 dá 3. E agora? Agora eu tenho 9 e 3, não posso dividir por 2. Eu vou dividir por quanto? Por 3. Por quê? 9 dividido por 3, agora dá 3. Permanece a vírgula, 3 dividido por 3 dá 1. Mas eu ainda tenho 3 aqui para dividir, só termina quando eu fico, ó, com 1 e 1, ok? Então, eu vou dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1, permanece a vírgula e esse 1 vai repetir. E agora? Agora, basta multiplicarmos aqui, olha, os fatores primos. Então, 2, eu faço direto, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. E já coloco o resultado. Ou então, eu vou demonstrar como eu fiz. Eu posso fazer assim, ó, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Ou ainda, eu posso escrever, eu tenho 2 vezes o 2, 2 vezes 2. Então, eu posso escrever como 2 ao quadrado. Eu tenho 3 vezes 3, eu posso escrever como 3 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4 vezes 3 ao quadrado, que é 9. 4 vezes 9, 36. Podemos fazer dessa maneira. Agora, vamos para o nosso terceiro exemplo, onde nós temos ali, olha, 3 números. E de que maneira nós vamos resolver? Da mesma maneira. Agora, só uma observação, ó. Aqui é 36, aqui foi 30. Então, para fazer o MMC listando em múltiplos, seria tranquilo. Mas vamos ver este número aqui, ó.
esse daqui vai dar um resultado bem maior. Então, aí ficariam enormes as nossas linhas aqui. E lembrando que seriam o quê? 3 números. Então, ia ter que escrever os múltiplos de 4, os múltiplos de 18, os múltiplos de 21. Mas se você precisar fazer dessa maneira, você já sabe como faz aqui. E se ficar com dúvidas como calcular os múltiplos, eu também tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar a indicação aqui para você dar uma olhadinha lá, tá bom? E vamos para o terceiro exemplo. Terceiro exemplo, o MMC de 4, 18 e 21. Vou escrever aqui, ó, 4,18,21 e coloco um traço vertical aqui. Primeira dica, tem o número par aqui? Tem, ó, o 4 é par, o 18 também. Então, o que eu vou fazer? Começo dividindo por 2. 4 dividido por 2, 2, permanece a vírgula. 18 dividido por 2, 9, permanece a vírgula. 21 dividido por 2 é 10,5, então permanece. Não vou fazer isso, não pode. Permanece o 21. Então, a gente até pode falar, o 21 não dá para dividir por 2, mas não dá nessa situação, porque daria sim, dá 10,5, tá bom? Mas, como não dá um número inteiro, permanece o 21. Agora eu tenho 2, 9 e 21. Tenho 2 aqui, então eu ainda continuo dividindo por 2. 2 dividido por 2 dá 1, o 9 vai permanecer e o 21 também, porque 9 dividido por 2 é 4,5 e 21 dividido por 2 é 10,5, não posso ter decimais aqui. Depois do número 2, quem é o próximo número primo que eu posso dividir o 9 e o 21 ou somente um deles? O 3. Então, vou colocar aqui o 3. Permanece o 1, ó, agora o 1 vai até o final, permanecendo. 9 dividido por 3, 3. E 21 dividido por 3 dá? Dá quanto? Dá 7. Então, tem que saber a tabuada também. Tem que saber para poder resolver e fazer a decomposição aqui em fatores primos. Agora eu tenho 1, 3 e 7. O 1 permanece, o 3 eu vou dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1, permanece a vírgula e sobrou quem aqui? O 7. O 7 é um número primo, então eu só posso dividir ele por ele mesmo. Vou colocar aqui, ó, o 7. Permanece-se 1, permanece-se 1. 7 dividido por 7, 1. E agora nós vamos calcular, olha. Aqui eu posso escrever ou faço direto, né? Ou eu ainda posso escrever como 2 ao quadrado, aqui 3 ao quadrado, e aí eu coloco 2 ao quadrado, que é 4, vezes 3 ao quadrado, que é 9, 9 vezes 7. Então, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, 4 vezes 9, 36. 36 vezes 7, vamos fazer essa conta aqui, ó. 36 vezes 7. 7 vezes 6, 42, vão 4. 7 vezes 3, 21, mais 4, 25. 252. Então, o resultado aqui, olha, 252. Vamos colocar que o MMC de 4, 18 e 21 é 252. Lembra o que eu falei para vocês? Se nós fizéssemos aqui, olha, listando os múltiplos, olha, até encontrar o 252, que seria múltiplo comum entre 4, 18 e 21, daria um trabalho enorme. Então, fazendo dessa maneira aqui, olha, é bem mais rápido e prático. Agora, vamos para o quarto exemplo. 40, 60 e 100. Vamos escrever aqui, ó. 40,60,100. E coloco o traço aqui na vertical. Lembram da dica? Tem algum número par aqui? Tem, os 3 são pares. Então, eu consigo dividir os 3 por 2, que vai dar número inteiro, ó. 40 dividido por 2 dá 20, 60 dividido por 2 dá 30, 100 dividido por 2 dá 50. E agora, será que eu consigo continuar dividindo por 2? Sim, ó. 20 dividido por 2 dá 10, 30 dividido por 2 dá 15, 50 dividido por 2 dá 25. 10, 15 e 25. O 10 ainda é par, então continuo dividindo por 2. 5 e permanece o 15 e o 25, porque não dá divisão exata. Agora eu tenho 5, 15 e 25. Exata que eu digo assim, não dá um número inteiro, mas
vai dar aqui, ó, 15 dividido por 2, 7,5. 25 dividido por 2 vai dar 12,5, 12,5. Então, tem que ser números inteiros aqui como resultado. Eu tenho 5, 15 e o 25. Eu vou dividir por quem aqui agora? Por 3. Por quê? Porque o 15 é divisível por 3. Então, coloco aqui, ó, o 3. O 5 eu vou permanecer. O 15 dividido por 3 vai dar 5 e o 25 vai permanecer. Por quê? Porque não dá uma divisão como um resultado número inteiro. Agora eu tenho 5, 5 e 25. Agora sim eu divido por 5. 5 dividido por 5 dá 1, 5 dividido por 5 dá 1, 25 dividido por 5 dá 5. E agora eu ainda tenho que dividir este 5 aqui por quanto? Por 5. Então vai ficar 1, 1, 5 dividido por 5, 1. E agora? Agora nós vamos multiplicar. Ao multiplicar aqui esses números, nós vamos encontrar quem? O MMC. Então, aqui eu tenho o quê? 2 ao cubo. 2 ao cubo vezes 3, vezes 5 ao quadrado. 2 ao cubo é 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5 ao quadrado é 25. 24 vezes 25. Vamos calcular aqui. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Agora eu vou colocar no sinalzinho de mais. Tem pessoas que colocam 0, tem pessoas que deixam vazio. Eu vou colocar o mais porque depois nós vamos somar essas duas linhas. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 0, eu vou descer, 2 mais 8, 10 vai 1, 1 mais 1, 2 mais 4, 6, e esse resultado é quanto? 600. Então, o mínimo múltiplo comum de 40, 60 e 100 é igual a 600. E aí, o que você achou da aula? Gostou? Conseguiu entender? Espero que sim. Se gostou da aula, deixa aí o seu like. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e compartilha aqui, olha, esta aula para que mais pessoas possam aprender com ela. E visite também o meu site que está aqui na descrição do vídeo. Lá você encontra os cursos que nós temos aqui comigo, com a professora Ângela. Muito obrigada, até o próximo vídeo ou a próxima dúvida. Lembrando que nós temos vídeos todos os dias aqui no canal. Até mais, tchau, tchau!